Meu querido ouvinte e amigo, a paz do Senhor. Nesse vídeo eu respondo: existem erros na Bíblia? O que é que você acha, hein? Você já encontrou algum erro na Bíblia? Você já ouviu alguém falando de algum erro que existe na Bíblia? Erro de interpretação, erro de escrita, erro de contextualização, erro histórico, erro científico. Você já viu alguém falando sobre algum erro na Bíblia? Bom, na verdade existem críticos da Bíblia que afirmam até mesmo sobre milhares de erros na Bíblia. Porém, a verdade é que nos textos original da Bíblia não existe nenhum erro sequer. E eu explico aqui por quê. Por que que não existe nenhum erro na Bíblia? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então ela é totalmente isenta de erros. Porém, só dizer que ela é a palavra de Deus, isso não é o suficiente. Na verdade, tem pessoas que acreditam na existência de Deus, creem em Deus, mas não acreditam na verdade, na autenticidade da Bíblia, porque atribuem a ela a autoria de homens. E a verdade é que a Bíblia ela não é produto da imaginação e da vontade do homem. A Bíblia ela é o resultado da inspiração divina. Tanto é que Paulo ele vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino. Então, toda a Escritura, toda a Bíblia, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Ela foi resultado, ela foi da vontade de Deus. Ela existe pela vontade de Deus, porque ela é a revelação de Deus para o homem. Então, nós podemos partir de 3 premissas e concluir que a palavra de Deus é isenta de erros. Todo estudante de lógica, ele vai saber dessa regra. Por exemplo, eu posso fazer aqui 3 premissas. Dentre elas, 2 premissas. Dentre elas eu posso afirmar, em primeiro lugar, Deus não erra. Segunda premissa, a Bíblia é a palavra de Deus. A conclusão, a Bíblia é isenta de erros. Ou seja, na regra da lógica, se a primeira e a segunda premissas são verdadeiras, então a terceira também tem que ser verdadeira. Então vamos analisar novamente. Primeira premissa, Deus não erra. Tem gente que acredita que Deus ele é perfeito, que Deus ele não erra. Inclusive usamos a expressão só Deus é perfeito, né? Só Deus não erra. Então, primeira premissa, Deus não erra. Deus é isento de erro. Em primeiro lugar, é verdadeiro? É verdade. Segunda premissa, a palavra de Deus é a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. Segunda premissa, é verdadeira? Sim, a Bíblia foi escrita por homens, porém inspirada por Deus. Então, se ela é inspirada por Deus e se Deus ele é isento de erros, então a Bíblia também não pode ter erro porque ela foi inspirada por Deus. É a conclusão. Então, nós podemos concluir aqui que a Bíblia ela é totalmente isenta de erros. Porém, eu não posso deixar de dizer que as nossas traduções, porque a Bíblia ela foi escrita em outras línguas, hebraico, parte aramaico e parte em grego, e elas foram traduzidas já várias versões por vários anos até os dias de hoje. Então, nós podemos também dizer que nos dias atuais existem dificuldades nas nossas Bíblias, mas não que os textos originais contessem algum tipo de erro. Absolutamente não. Porém, também nós podemos dizer que a Bíblia, partindo das nossas premissas, da nossa conclusão lógica, de que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí você pode dizer, mas como eu posso saber que a Bíblia realmente é a palavra de Deus? Bom, daqui nós podemos partir também de 2 pressupostos. Em primeiro lugar, a Bíblia ela não pode ter sido escrita. A Bíblia, você pode ver que nela existem princípios morais e éticos elevadíssimos. Os evangelhos vão dizer sobre isso, vão falar sobre isso. Jesus falando sobre vários princípios morais, éticos, do perdão, do amor, enfim, sobre vários princípios éticos e morais elevadíssimos. Homens bons não poderiam ter escrito sobre a Bíblia. Por quê? Porque na Bíblia existem várias passagens que falam
que Deus escreveu, que Deus falou. Então, homens bons não poderiam ter mentido dizendo que Deus falou alguma coisa se Deus não tivesse realmente falado, se fosse realmente produto da sua própria imaginação. Então, homens bons não poderiam mentir. Ou seja, a Bíblia não poderia ser escrita por homens bons. Outra coisa, em segundo lugar, a Bíblia não poderia ser escrita por demônios, nem pelo Satanás, nem por qualquer tipo de espírito maligno. A Bíblia não poderia ser escrita. Por quê? Porque na Bíblia vai falar sobre a condenação dos demônios, vai falar sobre a condenação e sobre a morte eterna dos demônios. Então, os demônios também nós podemos concluir que não foi eles que escreveram a Bíblia. Portanto, nós só podemos concluir que Deus foi o verdadeiro responsável pelo conteúdo do texto bíblico. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo.